Bom dia! Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando o módulo 32 sobre razões trigonométricas. Página 332, questão número 3. Lembrando que as questões 1 e 2 foram canceladas. Questão número 3. Ao soltar uma pipa, um garoto libera 90 metros de linha, supondo que a linha fique esticada e forme um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, aqui nós temos a horizontal, o ângulo de 30 graus, a linha tem 90 metros de comprimento, nós formamos um triângulo retângulo. Aí vem a pergunta: a que altura a pipa se encontra do solo? Nós queremos o valor da altura. Temos a alternativa A, 45 metros, alternativa B, 45 raiz de 3 metros, alternativa C, 30 raiz de 3 metros, alternativa D, 45 raiz de 2 metros, alternativa E, 30 metros. Vamos analisar o que nós temos aqui na nossa situação problema. Em frente ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Em frente ao ângulo destacado, nós temos a altura, que é o cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então, nós vamos calcular o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Da nossa tabela dos ângulos notáveis, nós sabemos que o seno de 30 é meio. O cateto oposto é a altura H. A hipotenusa é 90. Para determinar o valor de H, nós vamos multiplicar em cruz. 2 vezes H, 2H, 1 vezes 90, 90. Resolvendo a equação do primeiro grau, H é igual a 90 dividido por 2. H é igual a 45 metros. 45 metros, a alternativa correta, alternativa A. Página 333, questão número 4. Burj Khalifa, localizado em Dubai, é considerado o edifício mais alto do mundo, com cerca de 830 metros. A figura ao lado da fotografia representa a extensão vertical desse edifício altíssimo, dividida em 8 níveis igualmente espaçados. Então, vocês podem observar na imagem de vocês, tem o nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7 e nível 8. São 8 níveis igualmente espaçados. Grifem porque é muito importante. Dado, adote raiz de 3 igual a 1,73 em suas contas finais. Nós vamos utilizar a raiz de 3 como 1,73. Utilizando os dados fornecidos, um feixe de laser emitido a partir do ponto indicado na figura por P atingiria a coluna central do Burj Khalifa aproximadamente na marca. Alternativa A, N5, alternativa B, N6,
alternativa C, N7, alternativa D, N4, alternativa E, N3. Nós queremos, então, determinar a altura. Nós temos, então, que analisar os dados que temos aqui. Ao lado de 60 graus, nós temos o cateto adjacente. Em frente ao ângulo de 60 graus, nós temos o cateto oposto. Cateto oposto e cateto adjacente é a fórmula da tangente. Tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Nós sabemos, pela tabela dos ângulos notáveis, que a tangente de 60 graus é raiz de 3. O cateto oposto é a altura. O cateto adjacente, 300. Agora nós vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes H, raiz de 3 vezes 300, 300 vezes a raiz de 3. Então, H é igual a 300. Agora, nós vamos substituir a raiz de 3 por 1,73. Para chegarmos ao resultado, é só multiplicar 1,73 por 300. Desce o 0, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 7, 21, sobe o 2, 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Quantas casas nós temos aqui? 2. 1, 2. Então, nós temos a altura de 519 metros. Nós precisamos descobrir qual é o nível, em que nível se encontra 519 metros. Primeiro passo, nós sabemos que o edifício ele tem 830 metros. Esses 830 metros foram divididos em 8 níveis espaçados igualmente. Então, é só dividir 830 por 8. Ao dividir 830 por 8, cada nível tem 103,75 metros. Agora, nós temos que descobrir em qual nível se encontra. 103, vou apagar aqui. Nós temos 103,75. Eu vou tentar o nível 5, multiplicando por 5, para ver o que acontece. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 7, 35 mais 2, 37, sobe 3. 5 vezes 3, 15. 16, 17, 18, sobe 1. 5 vezes 0, 0 mais 1, 1. 5 vezes 1, 5. Quantas casas nós temos aqui? 2. Então, 518,75. Então, nós encontramos aqui nível 5. O nível 5 é a alternativa A. Assim, nós concluímos os exercícios da apostila do módulo 32. Agora, nós vamos resolver alguns exercícios complementares. Como eu cancelei alguns exercícios da apostila de vocês, eu preparei uma lista de exercícios complementares sobre seno, cosseno e tangente. Essa lista de exercícios ficará disponível no plural e também no grupo de matemática. Combinado? Vocês podem imprimir e responder ou copiar no caderno. O importante é encontrar uma maneira para resolver todas as questões. Vamos lá? Como eu havia comentado com vocês,
Aqui está a folha, os exercícios complementares do módulo 32. Vamos começar com a questão número 1. Calcular os catetos de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 6 centímetros e um dos ângulos mede 60 graus. O primeiro passo é desenhar um esboço, um esquema, o nosso triângulo retângulo. Então, vamos desenhar o triângulo retângulo. Nós sabemos que a hipotenusa mede 6 centímetros. Então, aqui nós temos a hipotenusa. Ela fica em frente ao ângulo reto, certo? Então, aqui é a hipotenusa. O ângulo é um ângulo de 60 graus. E o exercício pediu os catetos. Eu vou chamar um cateto de X, o outro cateto de Y. O cateto que fica ao lado do ângulo é o cateto adjacente. O cateto que fica em frente ao ângulo destacado é o cateto oposto. Agora nós temos que resolver. Primeiro, para determinar o valor de Y, que é o cateto oposto, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, cateto oposto e hipotenusa é a fórmula do seno. Então, o seno de 60 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Da nossa tabela de ângulos notáveis, nós sabemos que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto é Y. A hipotenusa é 6. Agora é só multiplicar em cruz. 2 vezes Y, 2Y. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Operação inversa da multiplicação, divisão. Então, o Y é 6 raiz de 3 dividido por 2. Nós podemos dividir o 6 pelo 2. Então, descobrimos que o Y é 3 raiz de 3, unidade de medida, centímetros. Determinamos a medida de um cateto. Agora nós temos que encontrar a medida do outro cateto. Como é o X é o cateto adjacente com hipotenusa é a fórmula do cosseno. Cosseno de 60 graus, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Da tabela dos ângulos notáveis, nós sabemos que o cosseno de 60 graus é meio, o cateto adjacente é X, a hipotenusa é 6. Agora é só multiplicar em cruz. 2 vezes o X, 2x. 1 vezes 6, 6. Então, o X é 6 dividido por 2. O X é igual a 3 centímetros. Então, nós conseguimos encontrar as medidas dos catetos. Um cateto é 3 centímetros, o outro cateto, 3 raiz de 3 centímetros. Questão número 2. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Prestem bastante atenção.
nós temos aqui um ângulo de 20 graus. Ele não é um ângulo notável. Só que o que acontece? Na questão aparece na frente, entre parênteses. Utilize seno de 20 graus igual a 0,342. Cosseno de 20 graus igual a 0,94. E tangente de 20 graus igual a 0,364. Então, quando você tem ângulos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus, vocês devem se lembrar da tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Quando são outros ângulos, eles aparecem no enunciado, como nessa questão. Então, vamos lá. Vamos desenhar, fazer o nosso esquema. Nós temos um avião que levanta voo sob um ângulo de 20 graus. Então, aqui nós temos o ângulo de 20 graus. Aqui nós temos o ângulo reto. Nós queremos saber a altura quando ele percorreu 2.000 metros. Então, o avião está percorrendo 2.000 metros aqui, ó. Então, ele percorreu 2.000 metros e nós queremos saber a altura. Analisem comigo. A altura é o cateto oposto, pois fica em frente ao ângulo. Agora, em frente ao ângulo reto, nós temos a hipotenusa. Quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, qual é a razão trigonométrica? É o seno. Então, nós temos o seno de 20 graus, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 20 graus foi dado no enunciado. Ele mede 0,342. O cateto oposto é a altura. A hipotenusa, 2.000. Aqui nós vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes H, H. Agora é só multiplicar o 0,342 por 2.000. Então, 0,342 vezes 2.000. Não é necessário multiplicar esses zeros. Nós vamos acrescentar os zeros aqui no resultado final. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Quantas casas nós temos? 3 casas. 1, 2, 3. Esses zeros aqui não têm valor, então a altura é de 684 metros. 684 metros. Como é um problema, tem que ter a resposta. Qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Resposta: 684 metros. E assim nós concluímos a questão número 2. Questão número 3. Na figura abaixo, uma árvore é vista sobre um ângulo de 30 graus, a uma distância de 30 metros da sua base, adotando raiz de 3 igual a 1,7. Prestem muita atenção. Aqui a raiz de 3 é para ser utilizada 1,7. Aproximação para 1,7. A altura da árvore em metros é aproximadamente igual a alternativa A, 35, alternativa B, 17, alternativa C, 14, alternativa D, 28, alternativa E, 30. Então, nós queremos saber a altura. Em frente ao ângulo de 30 graus fica o cateto oposto. Ao lado do ângulo de 30 graus fica o cateto adjacente.
Cateto oposto e cateto adjacente é a fórmula da tangente de 30 graus. Então, a tangente de 30 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como 30 graus é um ângulo notável, nós sabemos que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto é a altura, o cateto adjacente, 30. Agora nós vamos multiplicar em cruz. 3 vezes H, 3H. Raiz de 3 vezes 30, 30 vezes a raiz de 3. Então, o H é igual a 30 vezes a raiz de 3 dividido por 3. Nós podemos dividir o 30 por 3. Então, a altura, 30 dividido por 3, 10, vezes a raiz de 3. Agora, nós vamos substituir a raiz de 3 por 1,7. Então, a altura, 10 vezes a raiz de 3, que é 1,7. 10 vezes 1,7, a altura é igual a 17 metros. 17 metros, alternativa correta, alternativa B. A próxima questão. Uma escada encostada em um edifício tem seus pés afastados a 50 metros do edifício, formando assim com um plano horizontal um ângulo de 32 graus. Então, aqui nós temos o edifício, o plano horizontal, a escada, formou um ângulo de 32 graus. Aqui nós temos o ângulo reto. Nós sabemos que ela tem os pés afastados 50 metros do edifício. Então, a distância daqui até aqui, onde está o pé da escada, são 50 metros. Continuando. A altura do edifício é aproximadamente. Nós queremos saber a altura do edifício. Nós temos seno de 32 graus igual a 0,5299, cosseno de 32 graus igual a 0,8480, tangente de 32 graus igual a 0,6249. As alternativas são: alternativa A, 28,41 metros, alternativa B, 29,87 metros, alternativa C, 31,24 metros, alternativa D, 34,65 metros. Então, vamos lá. Nós temos ao lado do ângulo de 32 graus, o cateto adjacente, em frente ao ângulo de 32 graus, cateto oposto. Cateto oposto e cateto adjacente, nós vamos utilizar a tangente de 32 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Lá no enunciado, nós temos a tangente de 32 graus, 0,6249. O cateto oposto é a altura, o cateto adjacente é 50. Agora, nós vamos completar com 1 e multiplicar em cruz. 1 vezes H. Agora, nós vamos multiplicar 0,6249 por 50. 0,6249 vezes 50.
desce o 0. 5 vezes 9, 45, sobe 4. 5 vezes 4, 20 mais 4, 24, sobe o 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12, sobe 1. 5 vezes 6, 30 mais 1, 31, sobe o 3. 5 vezes 0, 0 mais 3, 3. Quantas ordens nós temos aqui? Quantas casas decimais? 4. 1, 2, 3, 4. Esse 0 não tem valor. Então, a altura é igual a 31,245 metros. A alternativa que mais se aproxima é a alternativa C. Então, a alternativa correta, alternativa C, 31,24 metros. Assim, nós concluímos a questão número 4. Vamos para a questão número 5. Questão número 5. Um avião levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Então, nós temos o avião que levanta voo sob um ângulo de 30 graus. Continuando. Depois de percorrer 8 quilômetros, o avião se encontra a uma altura de alternativa A, 2 quilômetros, alternativa B, 3 quilômetros, alternativa C, 4 quilômetros, alternativa D, 5 quilômetros. Então, o avião percorreu 8 quilômetros, nós queremos saber a altura. Aqui nós temos, em frente ao ângulo de 30 graus, o cateto oposto, em frente ao ângulo reto, a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é o seno, seno de 30 graus. Seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Como 30 graus é um ângulo notável, o seno de 30 graus é meio. O cateto oposto é a altura. A hipotenusa é 8. Agora é só multiplicar em cruz. 2 vezes H, 2H. 1 vezes 8, 8. Então, o H, a altura, é 8 dividido por 2. A altura é igual a 4 quilômetros. 4 quilômetros, alternativa correta, alternativa C. Pessoal, por hoje é só. Eu quero que vocês tentem responder para mim as questões 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na próxima aula, eu volto com a correção. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!